Olá, uma data muito especial aconteceu ontem, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Eu resolvi gravar esse vídeo para deixar algumas reflexões para você que acompanha as redes sociais da Academia do Autismo. Sou Fábio Coelho, psicólogo, especialista em TEA, em neuropsicologia e ABA e diretor da Academia do Autismo. Além disso, sou pai de 2 crianças com autismo. O autismo, para quem não sabe, é considerado, uma pessoa com deficiência. As pessoas com TEA são consideradas pessoas com deficiência para todos os fins legais. E nessa data, que envolve toda a sociedade na luta das pessoas com deficiência, eu vim falar para você sobre justamente o conceito de uma sociedade inclusiva, o conceito de inclusão social e o que nós, enquanto sociedade, podemos e precisamos fazer para construir uma sociedade para todos. Um tema muito importante, gente, que envolve uma construção histórica. Afinal, historicamente, a sociedade tinha um pensamento que é um pensamento de se localizar, de se organizar, enquanto uma média para uma média populacional. Então, se apresentar de uma forma e todos se organizarem e se enquadrarem nessa forma, Então, a gente chega, por exemplo, numa escola, há anos atrás, e a escola ela se organiza com o ensino de uma forma, com uma metodologia, com o mesmo tempo, A sala de aula organizada da mesma forma, Os professores apresentando a aula da mesma forma, a avaliação da mesma forma, e todos têm que aprender daquela forma, têm que frequentar aquele espaço da mesma forma, E aí, parece lógico a gente pensar assim, mas imagina que essa sala de aula, por exemplo, ela fica no alto, Tem uma escadaria para chegar nessa sala de aula, Imagina que a professora, ela não entende de língua de sinais, de braille, Imagina que essa sala de aula tem um excesso de estímulos sonoros, visuais, Imagina que essa sala de aula não tem flexibilidade nas formas de avaliação, no conteúdo, não tem professor auxiliar, Essa escola engessada, ela não garante, então, o direito à educação de muitas pessoas que não se enquadram nessa média populacional. Então, aos poucos, esse conceito de sociedade enquanto apresentável de uma forma e todos os cidadãos terem que se adaptar a essa forma foi sendo questionado já. E aos poucos a gente começou a compreender que esse não é a forma adequada de se apresentar, E sim, que a sociedade se organize e se apresente de uma forma, e aí enquanto sociedade a gente está falando de todos os espaços educacionais, espaços públicos, privados, se apresente de uma forma que garanta o direito de todos os cidadãos daquele país, De todas as pessoas, Incluindo as pessoas com deficiência. E aí a gente está falando justamente do conceito de inclusão, O conceito de inclusão é exatamente isso, É a gente se organizar de uma forma que garanta o direito à educação, o direito à saúde, o direito a tratamentos adequados, o direito a ir e vir, o direito a manifestar desejos, todos os direitos de todos os cidadãos da nossa nacionalidade, Então, esse conceito de inclusão, ele veio justamente para questionar toda essa construção histórica que excluiu pessoas com deficiência. Infelizmente, o que parece bonito aqui no discurso ainda está longe de acontecer no nosso dia a dia. Daí a importância de datas como essa para que a gente envolva toda a sociedade, não só em reflexões, mas em políticas públicas e em decisões, em práticas que promovam mais inclusão. Vocês sabem qual é o conceito de deficiência atualmente disseminado na nossa sociedade? Inclusive está na nossa lei brasileira de inclusão. O conceito de deficiência veio para dizer que a deficiência é uma deficiência social, por conta das barreiras que a sociedade impõe às pessoas com deficiência. Então é como se eu tivesse uma pessoa que tem especificidades, necessidades específicas, e a sociedade impõe barreiras que aumentam, que potencializam aquela deficiência. Se eu não coloco uma rampa de acesso numa escola, não é aquela pessoa que tem uma deficiência. O espaço está colocando uma barreira para que ela não possa acessar aquele espaço. Se uma pessoa que se comunica pela língua de sinais vai até uma agência bancária para abrir uma conta corrente, ninguém ali consegue entender e conversar e dialogar com essa pessoa,
é aquele espaço que está colocando uma barreira para que a necessidade daquela pessoa não sendo atendida transforme numa deficiência social, né? Da mesma forma, é com o nosso público autista. Se eu não tenho uma comunicação alternativa no espaço, uma flexibilização na rotina, no espaço escolar, se eu não tenho uma redução nos estímulos sensoriais, sonoros, visuais, se eu não tenho uma adaptação individual para as suas necessidades, né? Seja de antecipar um atendimento, seja de poder estacionar numa vaga especial, eu estou aumentando então, né, a sua deficiência, eu estou potencializando as suas dificuldades a partir do momento que eu não consigo colocá-lo em sociedade. Esse tipo de reflexão, gente, é muito importante para todos nós. Para mim, né, que estou à frente, por exemplo, de uma clínica aqui no Rio de Janeiro, enquanto o espaço, né, de prestação de serviços, eu preciso me organizar a clínica desde o pensamento, né, na arquitetura, do planejamento com acessibilidade, nos banheiros, na estrutura, na capacitação do pessoal, na capacitação da nossa recepcionista, na capacitação dos terapeutas para atender diferentes demandas, na conscientização das pessoas que atuam com manutenção e limpeza, portaria, atendimento, para que a gente reduza ao máximo essas barreiras e possa então ser um espaço inclusivo. Eu, enquanto um profissional que estou aqui ministrando uma aula, preciso pensar exatamente nisso também. Se eu tenho uma escola, por exemplo, da mesma forma eu vou precisar então capacitar profissionais, vou precisar conscientizar os profissionais da escola, os alunos, os pais desses alunos, vou precisar pensar na estrutura dessa escola em termos de acessibilidade, em termos também de redução de estímulos, em termos de flexibilização de conteúdo, de materiais, enfim, eu preciso ter um projeto político-pedagógico, preciso ter uma estrutura, preciso ter uma metodologia de ensino que já nessa estrutura, nessa organização, já se apresente para a sociedade, para a comunidade, incluindo todas as necessidades específicas que podem surgir nessa sociedade. Esse é o conceito de inclusão. É isso que precisa cada vez mais acontecer. E a grande questão que está por trás disso é a conscientização. E daí a importância desse vídeo, que eu peço para que vocês compartilhem, disseminem, divulguem com o máximo de pessoas, que o cerne dessa questão é o conhecimento. E a falta de conhecimento está diretamente relacionada ao principal problema enfrentado ainda hoje pelas pessoas com deficiência, que é o preconceito e a discriminação. Então, se eu quero mudar uma sociedade, eu começo pelo conhecimento. Conhecimento lá na inclusão, no ensino fundamental, conhecimento lá na faculdade, nas licenciaturas, na formação dos profissionais, conhecimento para a sociedade como um todo, na mídia, nas novelas, nos filmes, nas séries, com representações, para que a gente possa então levar conhecimento de qualidade para a sociedade, diminuindo preconceito, diminuindo discriminação e construindo uma sociedade mais inclusiva. Esse é o meu recado, fortalecendo ainda mais aí essa semana que é muito especial para as pessoas com deficiência. Contem sempre conosco e com a Academia do Autismo para construir um país mais justo e igualitário. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.